A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Textuário, seja muito bem-vindo. A lição de hoje é a lição de número 12, a conduta do crente em relação à família, lição maravilhosa, vai falar sobre família, vai falar sobre a minha e a sua família, isso, como devemos nos portar de acordo com a Bíblia, o marido, a esposa, os pais diante dos filhos e os filhos diante dos pais, como deve ser cada um, as atitudes, né, os sentimentos. É isso que vamos falar na aula de hoje, mas antes eu quero pedir, se você ainda não é inscrito, por favor, inscreve-se aqui, porque nós temos novidades chegando aí, você será avisado de primeira mão, ative as notificações e também nós queremos pedir em forma de gratidão. Coloque aí a sua gratidão em prática, clique no joinha, no like, no gostei que tem aqui embaixo, isso ajuda muito para que o nosso vídeo, o vídeo desse canal alcance mais e mais professores, abençoando diversas vidas. O texto áureo da lição de hoje diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios 5:31. A verdade prática diz que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, ou seja, um esposo tem uma esposa só, uma esposa tem um marido só. Heterossexual, casamento entre pessoas de sexo oposto. O homem se casa com a mulher se casa com o homem. E indissolúvel, ou seja, vai durar até que termine a sua vida. Enquanto durar a vida do casal, dura o casamento. Isso que quer dizer indissolúvel, ou seja, a instituição da família para a glória do nome dele. Deus instituiu isso. E os objetivos da aula de hoje, a princípio, no primeiro tópico, trataremos a respeito da conduta bíblica prescrita aos maridos. No segundo tópico, nós falaremos a respeito de que a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Também trataremos a respeito da missão da mulher como esposa. E falaremos também a respeito da conduta dos pais e filhos no ambiente familiar, isso no último tópico. Muito bem, já na introdução, diz assim: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino, foi Deus quem projetou a família, que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Essas palavras nós já demos o significado há pouco, mas o professor que quiser mais detalhes pode baixar o nosso material, porque no nosso material nós temos já pesquisado as palavras mais difíceis de toda essa lição, colocamos ali as definições dos dicionários, citado tudo certinho para o professor levar para a sala de aula. E esse material o professor pode imprimir, pode levar no celular, no tablet, e você pode baixar aqui gratuitamente, é só clicar na descrição, tem lá material em PDF, o professor pode clicar e baixar no seu celular. Caso tiver alguma dificuldade, não conseguir, entre em contato conosco nesse número de WhatsApp, nós enviamos para o seu celular gratuitamente, tanto os slides quanto esse material, as dinâmicas também que vamos fazer durante essa aula. Olha, não perca, tem 3 dinâmicas para você aplicar para a sua sala aí, para dar aquela dinamizada na aula, para mudar um pouquinho, e isso também para fazer online. Se o professor for fazer online, essas dinâmicas também serão possíveis para fazer online. Vamos lá então. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. É isso que nós vamos tratar hoje, dar uma ênfase especial a isso, porque a Bíblia não diz que o homem é superior à mulher, nós não estamos tratando de superioridade nesse sentido. Nós vamos falar a respeito de papéis diferentes, né? Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher, macho e fêmea os criou, diz ali a Bíblia em Gênesis. E isso nós devemos deixar bem claro, não existe um mais importante que o outro. Existem duas pessoas que se unem no casamento, um homem e uma mulher se unindo no casamento, exercendo, porém, papéis diferentes, tendo missões diferentes. E é isso que nós vamos tratar, das missões. No primeiro tópico, da missão do homem, no segundo tópico, da missão da mulher. E isso, claro, como marido e como esposa. Vamos lá, então, para o primeiro tópico, que diz a conduta do crente como marido. Paulo enaltece o matrimônio e eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa, ele compara a igreja. Isso é lindo e maravilhoso, porque nós vamos ver o tamanho da responsabilidade que tem o marido e o tamanho da responsabilidade que tem também a esposa. A esposa foi comparada com a igreja e o marido foi comparado com Cristo. Claro, nós somos
tão imperfeitos, né? Perto de Cristo nós somos tão inferiores, mas ele quis mostrar que o marido tem uma grande responsabilidade, uma grande missão. A esposa também tem uma grande missão. Primeiro, o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Isso indica autoridade, responsabilidade e também dependência. Porque assim como a cabeça depende do corpo, o corpo depende da cabeça. A cabeça, ela vai instruir como o corpo deve coordenar e seguir. Ou seja, a cabeça é a vontade, o corpo segue essa vontade, essa liderança que é a cabeça. Mas ambos, um precisa do outro, não é? O corpo precisa de uma cabeça e a cabeça também precisa do corpo. E nós, então, falaremos a respeito disso. O marido sendo cabeça da esposa, ele precisa da esposa e a esposa precisa do marido. Então não tem nada de inferior, mas tem sim uma linda dependência e tem ali um companheirismo, porque os dois estão envolvidos numa mesma missão. Quando, por exemplo, você tem ali uma corrida a ser feita, olha, nós vamos correr 100 metros. A sua cabeça ela não vai sozinha, ela precisa do corpo. Então ambos vão juntos, é um companheirismo. Da mesma forma, o corpo não consegue agir sem ter uma cabeça. Então nós vamos desmistificar o que muitas pessoas têm falado, inclusive no movimento feminista, no que estamos tendo nesses últimos tempos, porque estão dizendo que a Bíblia fala a respeito de machismo, que a Bíblia é machista, que a Bíblia coloca o homem como sendo muito mais importante, menosprezando as mulheres. Nós não vemos isso na Bíblia, não. É o que vamos falar hoje. O marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. A liderança do homem é comparada à liderança de Cristo na igreja. É uma grande responsabilidade, porque Cristo cuida da sua igreja com tanto zelo, com tanto carinho, com tanto amor, que deu a sua vida pela igreja. E o marido também tem essa mesma responsabilidade, cuidar do bem-estar. O Senhor não cuida de nós? Quantas vezes nós louvamos a Deus com aquele hino, eu cuido de ti? É exatamente essa é a liderança que o marido deve ter. Assim como Deus cuida de nós, assim como o Senhor não nos desampara, o marido também deve cuidar da esposa, não desampará-la. Em todos os sentidos, ajudá-la e ampará-la, estar protegendo. O Senhor nos cuida a todos os momentos e você fica tranquilo por estar debaixo de sua autoridade. Assim também, o marido deve cuidar da esposa, dando-lhe atenção, dando carinho, dando amor, de uma forma que ela se sinta confiança, se sinta segurança de estar com o seu marido. O modelo cristão está fundado, claro, no amor e no respeito mútuo, o respeito tanto do marido para com a esposa e da esposa para com o marido. Amor é o que tem que dominar a família. Família é um projeto que Deus fez e tudo que Deus fez dá certo. Mas por que então na minha família não está dando certo? Eu digo para você, está faltando amor. Deus está falando aqui com diversas pessoas, diversos professores, professoras, alunos. Deus fala, precisa um pouco mais de amor para com as nossas famílias. Para notar como que as coisas têm sido invertidas nos últimos dias. A gente costuma tratar as pessoas do seu trabalho, às vezes pessoa que você nem conhece, que você está andando na rua, de repente você esbarra, você fala, pelo amor de Deus, me desculpa, olha, não era a minha intenção. E quando chega na sua casa, quando você esbarra no seu marido, você fala, ei, tá cego, não está vendo não. E nós não paramos para pensar que nós estamos agindo com amor para uma pessoa que não conhecemos. E nós estamos agindo com grosseria para pessoas que amamos e que nos amam. Isso não está certo. Então, o casamento dá certo, a família dá certo quando está baseada no amor. Quando não tem amor, nós estamos com grandes problemas na família. A família foi feita para dar certo, mas tem que ter amor. Você precisa entender que você precisa amar essa pessoa que está aí vivendo com você. Seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, seu esposo. Precisa haver amor. Porque o amor tudo suporta. O amor tudo espera. Não é isso que a Bíblia diz? Então nós devemos realmente começar a amar para as nossas famílias darem certo.
precisa ter amor. Mas esse amor tem que ser mútuo, como disse aqui, tem que ser amor dos dois lados. Quando só um ama e o outro não ama, acaba se desgastando. Precisa ter um equilíbrio, os dois precisam amar da mesma forma, precisa ser recíproco. Segundo subtópico, fala do amor como elemento primordial, que é o que já estamos tratando. O marido, além de liderar, além de tomar as iniciativas e decisões de segurança, de proteção, de sustento do lar, entre tantas outras coisas, além disso, ele deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Em Efésios 5:25 diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, antes mesmo de nós o aceitarmos. Cristo já nos amou. Então eu quero dizer, ame para você ser amado. Nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. Você quer ter amor a respeito da sua esposa? Ame. Mas ame de todo o coração. Ame de verdade, sinceramente, não só com palavras, mas com atitudes, como veremos daqui a pouco. Aí tem maridos que querem que a esposa se submeta a ele, esteja ali respeitando, reverenciando, e confiando na sua autoridade. Mas ele não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Pastor Hernandes Dias Lopes diz em seu livro assim: o marido que deseja que a esposa lhe seja submissa, como a igreja é a Cristo, deve amá-la como Cristo ama a igreja. É recíproco, você quer respeito da sua esposa, então ame ela como Cristo amou a igreja. Isso, claro, implica a prática de sacrifício, porque Cristo entregou a sua vida, sofreu afronta, blasfêmia e deu a sua vida pela igreja. Assim, o marido também deve estar disposto a, inclusive, perder o nome, perder a fama para alcançar o respeito, a reverência, a submissão de sua esposa. Isso tudo através do amor. O amor de Cristo para com a igreja, ele foi altruísta, sem interesse, Foi um amor que deixou seus interesses para trás e colocou os interesses da igreja à frente, e foi incondicional, independente de qualquer condição, o amor do Senhor. A igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. E isso o autor nos traz como um alerta para muitos maridos que estão querendo respeito, ameaçando ou impondo, tratando as mulheres como escravas. Não foi assim que Cristo fez com a igreja. Cristo, na verdade, nos libertou e não nos prendeu. Cristo nos deu o direito à liberdade e não nos tornou debaixo de um jugo de escravidão. Não, Cristo nos libertou. Da mesma forma, o marido deve amar a esposa de forma a deixá-la livre, mas livre como? Não colocando, não impondo, não colocando ali ameaças, autoritarismo. Não é dessa forma que funciona um relacionamento. O relacionamento, para dar certo, como diz na lição, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor, por meio da prática do amor. E aqui cabe uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes, mais uma vez, que diz: a liderança do marido não é uma permissão para agir com autoritarismo, mas uma oportunidade para servir com amor. Tem pessoas, tem maridos que entenderam errado essa questão da liderança, de ser o cabeça. Você é o cabeça, você precisa então amar, é uma oportunidade de servir. Cristo disse assim: se você quiser ser o maior entre os outros, então que você sirva. Jesus mesmo, nessa lição, ele foi e lavou os pés dos discípulos. Quem quiser ser o maior, que venha lavar os pés, que se torne o menor. E assim também, se o marido quer ser o cabeça do relacionamento, o cabeça da esposa, então ele precisa servir, amar, se oferecer em prol dos interesses, dos gostos, dos desejos da sua esposa. Então nós precisamos repensar isso. Muitos maridos precisam repensar isso. Em nosso meio existe muito disso. Nós precisamos então, através dessa aula, o Senhor vai usar você, professor, você, professora, para colocar cada pensamento no lugar certo. É claro, quem faz isso é o Espírito Santo, mas eu peço nesse momento que o Espírito Santo use você, use a tua vida para mudar ali mentes, pessoas que estão pensando errado e famílias que estão ali se desfazendo por um entendimento errado, às vezes por questão de preconceito, entre tantas outras coisas, mas que o Senhor venha falar aos corações nesse domingo, nessa sua aula, em nome de Jesus. Terceiro subtópico: cuidado do marido à esposa. O marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Nós, quando estamos com fome, nós sabemos que estamos com fome e vamos procurar comida. Quando estamos com sede, vamos
tomar água. E aqui nós temos algo interessante, porque diz que nós devemos cuidar da esposa como cuidamos de nós mesmos. Então, dessa forma, os interesses da esposa são os nossos. Aquilo que ela quer acaba sendo aquilo que nós queremos. Aquilo que ela faz, nós fazemos. Então, claro, a Bíblia já disse, os dois tornam-se um. E se é um, se eu amo a esposa, eu estou amando a mim mesmo. Se eu machuco e ofendo a esposa, eu estou ofendendo a mim mesmo. Então nós devemos pensar antes de machucar, de falar palavras ásperas para nossa esposa, porque nós não fazemos isso para nós mesmos. E Cristo nos ensinou. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar as nossas esposas e cuidar dela, dar a atenção devida, assim como damos ao nosso próprio corpo. Essas ações de cuidado, elas não podem se limitar apenas às provisões materiais, que tem homens que pensam que só trabalhando, vai lá, trabalha, chega e põe o dinheiro na casa, mas eu já estou fazendo isso, e isso já está bom. Não, precisa igualmente do afeto, a consideração, a honra, dentre outras coisas. É importantíssimo, é essencial a todos os irmãos que estão me ouvindo, inclusive aos professores, que todos nós tenhamos um tempo especial durante a semana para a sua esposa, você que tem esposa, e a esposa para o seu marido. Tenha um tempo durante a semana, tire um tempo especial, porque nessa correria do dia a dia em que temos, nós às vezes não paramos para dar atenção, para dar o carinho, para ouvir as palavras, para ouvir ali um desabafo, para ser um ombro amigo, porque isso é amor. Ouvir é amor, sabe? Entender as fraquezas, os medos, isso é amor. Separe um tempo, não esqueça de ouvi-lo, de perguntar que está tudo bem, não esqueça de dizer que te ama, mas também não esqueça de dar um presente, de falar algo assim especial, mas também de mostrar algo especial. Como está falando ao final desse subtópico, tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Tem 2 pontos aqui importantes, tanto em público quanto em particular. Tem cristãos e tem obreiros e até professores que tratam bem a esposa para manter a aparência lá na igreja, né? Meu bem, meu benzinho, meu amor, minha princesa, até citam na pregação, na aula, minha esposa que amo tanto, mas quando abre o portão da casa para dentro, né? Vira um leão e não trata bem a esposa, xinga, maltrata, né? Às vezes nem conversa, nem olha, nem dorme mais junto, né? Nem estão mais ali com carinho entre os dois. Isso não deve ser assim, é o que aprendemos. Então, tanto em público, na igreja, no trabalho, na rua, nós não amamos a nossa esposa para manter a aparência, nós amamos a nossa esposa porque sim, é uma ordenança de Cristo e tudo deve ser para a glória dele. Mas simplesmente nós amamos a nossa esposa porque amamos, porque escolhemos casar e viver com ela até o fim. Tenha demonstrações de amor por ela, não é só colocar a comida no lar, não é só colocar dinheiro, não, precisa ter amor, precisa ter tempo de qualidade, não é o tempo que sobra. Por isso eu digo, separe um tempo especial durante a sua semana e dedique a sua esposa, porque eu sempre digo, um dos melhores presentes, talvez quem sabe até o melhor presente que você pode dar para outra pessoa é o tempo. Porque o tempo o Senhor nos deu 24 horas cravadas por dia, você não consegue comprar além dessas 24 horas, você tem 24 horas no dia e você administra isso. Como é lindo quando você pega uma parte desse seu tempo e dedica a alguém. Isso é um presente que não tem preço. Nesse momento nós podemos fazer a dinâmica 1, ela é bem simples, o professor vai precisar de 2 copinhos descartáveis e aí o professor pode colocar aqui uma identificação escrito esposa em um copinho e no outro copo marido. E aí o professor também vai precisar desse papelzinho escrito amor dos 2 lados. Esses papeizinhos todos estão no nosso material. O professor que quiser adquirir, nesse material nós temos quase 30 páginas de comentários de diversos autores renomados, citações, as definições das palavras, temos as descrições da dinâmica e ao final tem esse material que o professor pode usar para recortar e colar aqui nos copos para fazer a dinâmica. Para adquirir é só clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube e baixar, tem o link na descrição ou enviar mensagem para a gente aqui nesse WhatsApp. Vamos lá. Então nós temos aqui 2 copos, um copo representando o marido, o outro copo representando a esposa. Se a aula
for online, o professor vai fazer igual nós estamos fazendo, mas se for presencial, o professor pode chamar um aluno para que chegue mais perto, para que olhe essa situação, os dois copos estão bem juntos, e aí peça simplesmente para que ele assopre. Mas antes do aluno assoprar, peça para que todos observem, olha, os dois copos, eles são iguais, eles têm a mesma altura, porém, o do marido, do esposo, está com algo que está deixando maior, que parece que tem uma superioridade aqui. A gente pode ver que está escrito amor, mas o amor, ele está pregado, nós grampeamos, ele está pregado só nele mesmo. Isso é para aqueles maridos que só pensam em si, que só têm o amor próprio. Sabe, o hedonismo, que só quer fazer aquilo que lhe dá prazer, é esse. Então ele se acha superior à sua esposa e ele só quer fazer aquilo que lhe der na teia, ele quer que faça suas ordens, então ele só tem um amor para consigo mesmo. E isso não dá certo. Aí peço para que o aluno assopre. Quando ele assoprar, claro, os dois copos irão se separar e irão cair. E aí o professor comenta, então quando o esposo só tem amor por si mesmo, se achando superior, tendo ali o seu ego inchado, não amando a sua esposa, não tendo um laço, não tendo um vínculo amoroso, esse relacionamento não dá certo e acaba caindo, acabam se separando, infelizmente. Aí o professor agradece esse aluno e vai chamar um outro aluno. Peça para que esse aluno envolva esse amor do marido com a esposa, ou seja, dobra esse papelzinho de forma que esse papelzinho vai ser o que vai unir os dois copinhos aqui. Mais ou menos desse jeito aqui. Muito bem. Aqui, esse papelzinho representa, como dissemos, o amor. Mas representa o amor em palavras, porque tem uma palavra escrita amor aqui. E aí pede para o aluno, olha, você vai soprar tentando separar os dois copos. O que não vai ser difícil, porque eles estão ó, soltos. E vai se separar quando o aluno soprar. Então o aluno vai soprar, ó. Eles vão logicamente se separar. Por quê? Porque só tem amor em palavra. E a gente sabe que um relacionamento onde só há amor de palavra, mesmo que ele tenha, sabe assim, mesmo que ele não se ache superior, porque ele fala para a esposa que ama, né, diz para ela que é apaixonado por ela, que ama, mas não tem atitude. E isso, claro, facilmente faz com que os dois se separem, porque era um amor só de palavra. E isso não está certo, não dá certo no relacionamento. Agradeço esse outro aluno e peço para que um outro venha, entregue a ele um grampeador. E esse grampeador ele vai representar as atitudes. E fala, olha, você vai grampear essa palavra amor aqui, grampeando nos dois copos. Vai dar um jeito de fazer isso, de juntar os dois copos. O aluno vai pegar e vai grampear ali os dois copos bem em cima dessa palavra amor. E aí, ó, o professor pode pedir, então agora você pode soprar aqui para ver se separa esses copos. Pode até afastar, mas você vai ver que os dois estão juntos, estão unidos. Esse grampo que foi aqui grampeado quer dizer amor em atitude, em prática, não só em palavra. Aqui houve algo que os uniu, que faz com que eles fiquem firmes. Eles podem até soprar com o vento, mas eles não vão se separar. Olha que interessante, que dinâmica linda para você fazer na sua sala de aula, para representar que é necessário. O amor é primordial num relacionamento. É importante o professor ressaltar também que o amor do marido envolvendo a esposa, logo a esposa lhe aceitou o seu amor, lhe foi submissa, porque o amor do marido está envolvendo a esposa e ela aceitou, porque ela se sente segura, estão juntos, estão unidos, e isso é maravilhoso. O marido então deve priorizar o amor, o marido deve manter a harmonia, a comunhão da relação, do relacionamento conjugal através do amor. Assim dará certo, assim serão inseparáveis. Não é com muito dinheiro, não é com muitas palavras, mas é com amor na prática. Amém, meus irmãos? O segundo tópico trata da conduta do crente como esposa, o conceito de submissão. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Preste bem atenção que nesse versículo está tratando a respeito da sujeição, a submissão de uns para com os outros. Nós tratamos em aulas anteriores a respeito de que nós devemos considerar os outros mais importantes do que nós mesmos.
E nós devemos considerar com que as necessidades dos outros são mais importantes que as nossas. E isso, claro, tratando de humildade. Agora, nós estamos, antes de começar a falar de submissão da esposa para com o marido, já estamos dizendo que um deve se submeter ao outro. Ou seja, nós devemos considerar o outro mais importante do que nós. Nós devemos, então, se sujeitar ao nosso próximo, servindo, amando, ajudando. É isso que é a submissão. Pastor Aguinaldo Betti sempre diz que submissão é estar sob a mesma missão. A esposa, então, no caso da esposa, a submissão deve ser como a igreja está sujeita a Cristo. A igreja está debaixo da missão de Cristo. Assim, a esposa também deve estar na mesma missão do marido. O marido tem a missão de amar e proteger a esposa. E a esposa, então, deve ajudá-lo nessa missão. Olha que interessante. Não se trata de uma sujeição irracional ou ao domínio de alguém, mas voluntária, de grata aceitação do amor e cuidado do marido. A esposa deve, então, se sujeitar ao marido, assim como a igreja se sujeita a Cristo, porque o marido ama a esposa da mesma forma com que Cristo ama a igreja. E assim o relacionamento dará certo. Não há nada de depreciativo, nada de feio, nada de horroroso, como dizem alguns, nessa conduta, pois se trata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Você, por um acaso, está triste, nervoso, revoltado porque você é a igreja e você tem que estar submisso a Cristo? Não, você sabe que Cristo o amou e entregou a sua vida, e Cristo nos ama, e Cristo, assim, Ele está presente em todos os momentos, nos ajudando, nos guardando, nos livrando, tem preparado grandes bênçãos e nos ama, a gente tem certeza disso, tem provas disso, que Ele nos ama e cuida de nós. Assim também, por que a esposa irá reclamar se ela tem um marido que ama, que cuida, que se possível dá a sua vida por ela, que está pronto, está atento em todos os momentos, em todos os detalhes de sua vida? Por que ela não vai se submeter? É exatamente isso. Então, se colocar na mesma missão do marido. Não estamos falando de alguém que é inferior e outra superior. Nós estamos falando de duas pessoas iguais, que um tem uma missão de liderar e a esposa tem a missão de ajudá-lo nessa liderança. Lembrando que quando Deus criou o homem, viu que não era bom que o homem estivesse só. Por isso, criou a ajudadora, a auxiliadora, aquela que está lado a lado para ajudar o esposo. Aí muita gente acha, mas a ajudadora é alguém, um auxiliar, é alguém que é menos importante. Não, nós não podemos dizer isso porque o Espírito Santo, ele recebeu esse nome de ajudador, de auxiliador, porque é Ele quem nos ajuda a cumprir a missão aqui na terra. E olha que algo lindo, a mulher recebeu a missão de Deus de ser a ajudadora do marido, de ser a auxiliadora, a adjutora, estar junto para cumprir essa missão, porque sozinho o homem não consegue cumprir essa missão. Então precisa da esposa, mas a esposa precisa estar lado a lado com o marido. Tem um problema nesses movimentos de feminismo que querem colocar a mulher acima do homem. E o problema do machismo é que quer colocar o homem acima da mulher. Está tudo errado. Nós que somos de Cristo sabemos que o homem tem a sua missão de liderança e a mulher está ali ajudando nessa missão. O homem tem o dever de amar a sua esposa e amar como Cristo amou a igreja, que se entregou por ela. E a esposa tem ali a missão de estar com o marido, assim como a igreja está com Cristo, sujeitando, servindo um ao outro em amor. Acabamos de falar que um deve se sujeitar ao outro. Ou seja, se o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, deve servir. E a esposa servir ao marido. Segundo, a condição da mulher cristã. No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Nós sabemos que nas culturas antigas, em diversas delas, muitas vezes, a mulher era rebaixada. Muitas vezes os judeus oravam agradecendo, olha, graças te dou, Senhor, porque não nasci uma mulher, porque eu sou um homem. E muitas vezes os homens judeus evitavam de falar com as suas próprias esposas em público, porque isso era feio, entre tantas outras coisas. Na cultura romana, na grega, tinha algo que depreciava as mulheres. Algumas em um grau mais elevado, outras em menores, mas o que nós queremos dizer é que Cristo veio mudando isso. Cristo veio dizendo que há uma igualdade de dignidade entre homem e mulher. Não existe o mais importante, o menos importante. Ambos são importantes na família e cada um
tem um papel diferente. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação, e é interessante que depois, quando os discípulos voltaram, se admiraram de o Senhor Jesus estar conversando com uma mulher e ainda samaritana. A mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. A mulher não é escrava do marido. A mulher é sujeita ao marido em amor, porque o marido ama e ela ajuda o marido. E o marido a serve, a protege. Terceiro subtópico, a reverência devida ao marido. O homem que assim se porta com amor, como o de Cristo para com a igreja, amor altruísta, coopera para que a esposa o reverencie, o respeite. É importante notar que a mulher, ela necessita ser ouvida. E o marido precisa, então, atender essa necessidade de que ela é mais carinhosa, ela precisa de amor, precisa de atenção, precisa de que se ouça as suas necessidades. O marido deve atender isso. E o marido necessita de honra, de dignidade, de reverência. E claro, se o marido cuida da esposa e atende às necessidades dela no amor, no ouvir, na amizade, ali estando junto, claro, a mulher vai atender às necessidades do marido, isso é recíproco. Um atende ao outro em amor, isso é maravilhoso. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela, a esposa, apoia e ajuda o marido na tarefa de liderar. O marido não está sozinho, o marido tem uma adjutora, tem uma ajudadora, alguém que está ali lhe assistindo a todo momento, está junto com ele, ajudando, orando, sabe? Naqueles momentos mais difíceis estão juntos, um ajudando o outro. A esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Saiba que Deus é quem deu o papel de líder da família para o marido. E a esposa, entendendo isso, que o papel dela é diferente do marido, cada um cumpre seu papel. E quando se toma uma decisão, o marido decide junto com a esposa, porque são ali um ajudando ao outro, a esposa é ajudadora, mas quando há uma decisão, a esposa não desautoriza essa autoridade, a esposa não vai contra o marido. E nós vivemos dias em que o marido fala uma coisa, a mulher nem ouviu, mas já fala, não é assim. E nós não podemos ser assim. Nessa lição nós aprendemos que a mulher não é opositora, ela é adjutora, ajudadora. Nós já vamos então para a dinâmica de número 2, que é bem simples, ela é bem rápida. O professor vai colocar, e pode até usar, quem sabe, aquele copo da outra dinâmica. Nós temos também no nosso material, o professor vai imprimir, marido, esposa, recortar e cola nos copinhos. E tem esse outro papel, porque aqui tem os papéis do marido e os papéis da esposa. O professor vai recortar, vai colocar os papéis da esposa dentro do copinho da esposa, os papéis do marido dentro do copinho do marido, né? Recorta, dobra, nós dobramos, está aqui dentro. E o professor vai colocar sobre a mesa. Se for presencial, peça para que os alunos venham mais perto e olhem. Gente, veja se tem diferença nos copos. Não quero que vejam as palavras, quero que veja se há diferença no copo. E aí eles vão olhar e vai ver, olha, a única diferença que tem é no escrito, no papel. Mas se a gente olhar o copo, os copos são iguais, têm a mesma altura, são feitos de plástico, têm o mesmo jeito um do outro. E aí o professor pode falar, pois bem, eles são iguais, assim como o homem e a mulher. Em questão de dignidade, os dois são iguais no relacionamento. Em questão de importância diante de Deus, os dois são iguais. Foram criados à imagem e semelhança do Criador, do nosso Deus. Mas aí o professor vai dizer, então isso representa que num relacionamento, nem o marido, nem a esposa, um não é maior que o outro. Não, os dois são iguais. A importância é a mesma. Mas aí, qual que é a diferença então? Aí o professor pode pedir para que um aluno ou mais venham até e retirem o papel que está escrito dentro aqui do copo do marido. E aí peço para que leia em voz alta. Eu vou ler aqui, ó. Papéis do marido, as funções do marido: liderar sua casa como Cristo lidera a igreja, amar sua esposa como Cristo amou a igreja, cuidar de sua esposa como cuida de si mesmo. Deve demonstrar seu amor pela esposa através de palavras e atitudes, tanto em público
quanto em particular. Esse é o papel que estava dentro desse copo. Aí pede para que um outro aluno venha e pegue o papel que está dentro do outro copo e leia em alta voz. E diz assim: papéis da esposa, funções da esposa. Considerar e respeitar os papéis do marido. Reverenciar e estar sujeito ao marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Apoiar e ajudar o esposo em sua tarefa de liderar. Participar das decisões em família como ajudadora. Muito bem. Olhando, os copos são iguais. Sabe o que diferencia o marido da esposa? São os papéis que estavam dentro. O papel que estava dentro desse copo era diferente do outro, embora o copo seja feito da mesma substância, plástico. Assim como o homem e a mulher. Embora os dois foram feitos à imagem e semelhança do Senhor, embora os dois tenham defeitos, embora os dois tenham muitas semelhanças, o que diferencia eles no relacionamento são os papéis que Deus deu para eles. O marido tem a função de liderar, o marido tem a função de amar a esposa como Cristo amou a igreja. A esposa tem ali a missão de ajudar o esposo nessa missão, estar sob a mesma missão, em submissão, e tem também o dever de amar e respeitar o seu marido, como a igreja respeita e ama a Cristo. Eu espero que essa dinâmica simples, mas que de uma significância muito importante, dê para o professor levar para os seus alunos e para que eles possam entender. Por fora é igual, o que difere são os papéis. A mesma situação, marido e esposa são iguais, são semelhantes. O que difere são os papéis entre eles. Não existe um superior e outro inferior. Eles têm e receberam de Deus papéis diferentes. Amém? Glória a Deus. No terceiro e último tópico, nós vamos tratar da conduta do crente como filho. Vamos lá. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6:4 diz: Pai, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E aí o comentarista da nossa revista traz para nós a definição da palavra doutrina ou disciplina, que significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. É o pai, então, quem deve criar os filhos na doutrina, no ensino, no treinamento do caráter, para que ele possa obedecer às normas estabelecidas pela palavra de Deus. E depois vem a palavra admoestação, que quer dizer a instrução ou advertência que faculta distinção entre o bem e o mal, entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. O pai deve também conduzir o filho nessa admoestação, que, é claro, está baseado na palavra de Deus a respeito daquilo que é pecado e o que não é pecado, aquilo que é certo fazer e o que não é certo. Cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Isso é função dos pais. É a família, não é a igreja ou a escola dominical que tem a principal responsabilidade do ensino bíblico e espiritual dos filhos. A igreja e a escola dominical até ajudam, segundo o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, mas os responsáveis pela educação dos filhos não é o Estado, não é a igreja, mas sim os pais. Sob a orientação do Senhor, os filhos pertencem antes e acima de tudo aos pais. E a educação dos filhos quem dá são os pais. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Os pais devem educar com brandura, com amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos, como diz Efésios 6:4. Pai, não trate seus filhos de modo a irritá-los. Não podem irritar os seus filhos. E às vezes a irritação ela pode acontecer de diversas formas. Quando o pai trata asperamente todas as vezes a criança vai crescer sendo irada contra o pai, né? Não querendo ali fazer parte dessa família. Todo o excesso e toda a ausência vai acabar na ira dos filhos, vai acabar na rebeldia desses filhos. Os pais devem ser espelho dos filhos e não carrascos, diz pastor Hernandes Dias Lopes. E nesse momento nos vem à memória que também o silêncio, a falta de comunicação dos pais com os filhos pode gerar a ira, a raiva ou a rebeldia dos filhos, assim como Davi com Absalão. Davi ficou um tempo sem falar com Absalão e isso gerou uma ira que depois fez o próprio Absalão vir a se rebelar contra o pai e vir a morrer depois. Então,
Cuidado com a sua falta de comunicação com seus filhos. Comunique, pergunte, saiba o que está acontecendo, demonstre o amor em palavras e em atitudes. Dê tempo de qualidade para a sua família. Não esqueça do culto doméstico. Reúna a sua família. Faça um culto, ainda mais nesses tempos de pandemia. Reúna toda a sua família. Faça um culto, adore a Deus juntos, leia uma palavra, faça uma oração. Isso é importantíssimo. Segundo subtópico, a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo assim: vós, filhos, sede obedientes a vosso pai. Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais, assim como em Lucas 2,51 diz que Jesus era obediente, continuava sendo obediente aos seus pais. Dessa mesma forma, os filhos devem ser obedientes aos seus pais, confiar nos seus pais, que aquilo que os seus pais estão fazendo ou estão ensinando é o melhor para eles. E para ratificar esse ensino de que o filho deve obedecer aos pais, o apóstolo Paulo ele cita o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, que está em Êxodo 20, versículo 12. Honre seu pai e sua mãe, e assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Obedecer significa cumprir aquilo que é ordenado, que é mandado. E honrar envolve o amor, o respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Honrar é mais do que respeitar. E eu diria que honrar é muito mais do que obedecer. Tem filhos que obedecem, mas não honram. Tem filhos que obedecem por medo, por qualquer outra coisa, mas não honram seus pais, não tratam seus pais com honra. Tem filhos que levam apenas uma flor só no funeral para o seu pai, mas nunca lhe deu uma flor, nunca lhe deu um presente, um abraço, um beijo. E isso faz toda a diferença no relacionamento. Claro, quem tem a ganhar com isso são os filhos. Os filhos serão abençoados se obedecerem e honrarem os pais. A obediência, então, ela é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela, sob a guarda dos pais. Enquanto os filhos estão ali, debaixo do cuidado dos pais, enquanto ainda é solteiro, enquanto ainda não saiu de casa, deve obedecer em tudo aos seus pais. E a honra é quando o filho sai de casa. O filho se casa, forma uma outra família, está em outro núcleo familiar. Então, os filhos ainda devem a honra aos seus pais. Ouvir os conselhos dos pais é importante. Quando os pais estiverem passando necessidades, seja necessidades financeiras, seja necessidades de qualquer forma, o filho deve ajudá-los. Isso é honrar os pais. Quando os pais estão na sua velhice, não podendo mais fazer as coisas sozinhos, os filhos devem acolher, devem ajudar, devem cuidar dos pais, porque isso é agradável a Deus. A Bíblia diz que nós que somos cristãos devemos cuidar da nossa família, porque é exatamente isso que é amar a Deus. Tem pessoas que cuidam de todos, de tudo, cuidam da igreja, cuidam da casa, cuidam não sei do que, mas esquecem de cuidar da sua família, dos seus próprios pais. E a Bíblia diz que é pior do que o descrente, aquele que não cuida de sua família. Então nós devemos dar uma importância toda especial à família. É importante, são pessoas que cuidaram de nós, que tiveram paciência conosco durante todo o período, nos amaram, e nós hoje não podemos desonrá-los, devemos em gratidão honrá-los. Claro, é um mandamento bíblico e, como diz o 3º subtópico, é um mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem, prosperidade exterior, e vivas muito tempo sobre a terra, longevidade, vida longa. Isso é importantíssimo. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Então Deus tem bênçãos materiais para a vida daqueles filhos que obedecem aos pais, que honram os seus pais. Ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito de sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Ou seja, quando o filho obedece e honra o seu pai, Deus abençoa, Deus abre as portas do céu com bênçãos sem fim. Lembramos dos filhos de Noé. Se os filhos de Noé fossem desobedientes a Noé, eles teriam morrido, eles não teriam entrado na arca, mas os seus filhos lhe eram obedientes, por isso todos entraram na arca, tiveram vida longa, tiveram prosperidade, e assim entre tantas outras situações bíblicas. E nesse momento, falando a respeito disso, nós podemos já ir para a dinâmica 3. Como vai funcionar a dinâmica 3? O professor pode fazer diversas bolinhas de papel e entregar uma para cada aluno na sua sala. Se a aula for online, faça assim como estamos fazendo. E diga para os seus alunos, essas bolinhas representam os filhos.
Divida a classe em 2 grupos e peça para que um grupo venha e coloque as bolinhas sobre a mesa. E eles vão colocar as bolinhas sobre a mesa. O outro grupo, peça para que eles venham e coloquem dentro de um recipiente. Vamos supor que esse aqui seja do outro grupo. Então, o outro grupo vai pegar as bolinhas que o professor distribuiu e vai colocar dentro de um recipiente com tampa e vai tampar esse recipiente. O professor pode dizer então para os grupos, para descontrair um pouco nesse momento da aula, para que o grupo que colocou os papéis no recipiente tentem derrubar os papéis do outro grupo. E o outro grupo tente derrubar os papéis daquele grupo, um contra o outro. Mas sem colocar as mãos. Deixe bem claro, vocês não podem colocar as mãos. Aí, deu um tempo, claro, eles vão ter que soprar. Os papéis que estão fora do recipiente irão cair. E os alunos que tentarem assoprar a bolinha que está dentro do recipiente não vão conseguir. A bolinha nem se mexe, porque está bem protegida nesse recipiente. Muito bem, vamos trazer o significado. Como já dissemos, as bolinhas representam os filhos. As bolinhas que estão fora, que estavam em cima da mesa, mas estavam fora do recipiente, quer dizer aqueles filhos que não se sujeitam, que não estão debaixo da autoridade dos pais. Eles não obedecem. E por eles não obedecerem, ao virem as lutas, ao virem as experiências da vida, eles acabam caindo. Acabam, tendo quedas e mais quedas, tendo consequências absurdas em sua vida, porque eles não foram obedientes aos pais. Quando uma pessoa não é obediente aos pais, ele tende a se dar mal na vida em diversos sentidos. Mas aí, pare para observar com seus alunos. Esse recipiente com tampa representa o marido e a esposa, que estão prontos a cuidar de seus filhos. Os pais cuidando de seus filhos. Quando os filhos obedecem aos seus pais, ele está protegido. Ele está guardado tanto por seus pais quanto pelas bênçãos do Senhor. O filho que está dentro da obediência, que está debaixo de obediência dos pais, ele tem as promessas de Deus, tanto da longevidade quanto da prosperidade. E podem vir as situações da vida, podem vir as afrontas, as aflições, e ele permanece estável, porque ele obedeceu ao princípio de autoridade instituído por Deus. Deve-se obedecer pai e mãe, e por isso ele será abençoado em todas as situações de sua vida. Vamos então para a conclusão. A conclusão diz que no modelo divino todos os membros da família cumprem deveres específicos. Vamos lembrar daquela dinâmica? Os corpos são iguais, mas o que difere são os papéis. Ou seja, os membros das famílias, eles podem ser iguais, podem ser seres humanos, mas o que difere entre eles são os papéis que Deus deu para cada um deles. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa tem o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. E aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito um pelo outro, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família, que se porta conforme Deus planejou. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando a sua vida. Essa foi a aula de hoje. Que o Senhor te use poderosamente, você que é professor, que o Senhor te use nessa aula que vai vir aí no domingo. Olha, se você puder fazer as dinâmicas, faça, leve os slides, invista nos seus alunos. Você vai ver que é compensador. O Senhor tem grandes bênçãos para a tua vida. Deus abençoe. Até a próxima.